Olá, meu nome é Débora, uma imperfeita falando do que é perfeito. Nesta semana, nós vamos falar sobre multiplicação. E para iniciarmos essa série de multiplicações que a Bíblia vem falar para nós, abre comigo a sua Bíblia, 1 Reis, no seu capítulo 17, a partir do verso 8, do verso 8 em diante. Separa papel e caneta e registra aquilo que o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Diz a Bíblia, lá em 1 Reis, a partir do seu capítulo 17, no verso 8, que Elias foi diante de uma mulher, viúva e que tinha um filho. E ele foi diante dela, e ali Elias vai até essa viúva por uma ordenança do Senhor. E essa ordenança do Senhor ocorreu logo após o rio de onde Elias estava se abastecendo secar. E por que o rio secou? Esse rio secou porque eles estavam há muito tempo sem chuva. Lembre-se que o profeta Elias havia profetizado que não choveria. E de fato, Deus honrou a palavra que saiu da boca do profeta Elias e parou de chover. E diante dessa escassez de chuva, Elias, por um período que vinha sendo alimentado por um corvo, amando de Deus, e bebia água do rio. Esse rio secou pela falta de chuva, e então o Senhor disse para ele: vai para Sarepta e vá ali que eu já ordenei a uma viúva que te dê comida. E então, quando Elias se depara com essa mulher, ele vai e pede para ela um copo de água e diz assim para ela: mas além do copo de água, me traz também algo para eu comer. Traz também um pedaço de pão. Quando ele faz esse pedido para ela, ela responde: mas Senhor, só o que eu tenho é um tantinho de farinha e um tantinho de azeite. E o que eu tenho, porque essa viúva, ela também estava colhendo a consequência da falta de chuva. E aí então, quando ela vai diante de Elias, do profeta, ela fala: Senhor, mas o que eu tenho é esse pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e o que eu tenho? Vou fazer algo para mim e para o meu filho, nós vamos comer e depois morreremos. Isso já fala muito conosco, porque já mostra que essa viúva não tinha mais nenhum recurso além do pouquinho de farinha e do pouquinho de azeite. Não existia nada além disso. Só que além de não existir nada além disso aos olhos dela físico, também não existia esperança mais. Também não existia mais nenhuma perspectiva de futuro. Também não existia mais nenhuma perspectiva do amanhã. A gente olha para esse relato dessa mulher e percebe que ela não tinha mais nenhuma saída, ela não tinha um escape, ela não tinha mais. O que ela tinha era aquele tantinho e acabado aquilo, acabou, não tinha mais o que fazer. Mas então Elias vai lá e faz assim: não tema, traz para mim. Depois você vai fazer para você e para o teu filho. Sabe por quê? Porque não vai faltar a farinha, não vai faltar o azeite, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. E então diz que a mulher fez conforme o profeta orientou a ela, e de fato a farinha não acabou, o azeite não acabou, e assim ela permaneceu alimentando a ela e a casa dela, ou seja, ela permaneceu alimentando a ela e ao filho dela até o tempo da chuva, ou seja, até o tempo de que mudaram-se as estações, até o tempo de que a sequidão do deserto na vida dela acabou, e a chuva veio, a bonança veio, o derramar do Senhor veio sobre a vida dela, sobre toda a região, na verdade. E esse derramar do Senhor de chuva sobre toda aquela região, consequentemente também foi bênção para ela. E o que nós aprendemos aqui com isso? Que mesmo diante do cenário aparentemente escasso, mesmo diante de não vermos uma chuva
torrencial sendo derramada, nós vemos o cuidado do Senhor. E aqui, exatamente nesses versos desse capítulo, nós podemos dizer que Deus multiplicou a provisão. Deus multiplicou. Então imagina, o que era para ser um grão, viraram 2, viraram 3, viraram 4, viraram 5, viraram centenas de grãos, não sei. O que era uma gota de azeite se multiplicou, se transformou em 2, em 4, em 8, em 16, em 32, em 64, em 128 e assim por diante. E o que isso mostra para nós? Que quando nós estamos num tempo determinado por Deus, em que não há chuva, ou seja, em que não há aquele derramar, em que não há o tempo de que você vai colher, vai plantar, e você já sabe com que você vai contar, e você já sabe qual é a data que vai cair o pagamento, e você já sabe qual é a data específica para entrar tal recurso. Esse período, Deus multiplica a provisão. Esse é o nosso Deus, o Deus que multiplica a provisão. O que é a provisão? É o seu sustento, a tua necessidade daquele tempo. Então acalme e aquieta o teu coração, porque Deus, da forma dele, vai multiplicar a provisão e os recursos que você precisa. Mas, Débora, como que vai ser? Porque assim, olhando, é impossível. Matematicamente, a conta não fecha, é verdade. Mas Deus, Ele está além da matemática, além dos cálculos contábeis, Ele está além de toda a situação, Ele está além do que existe na sua despensa, Ele está além da sua capacidade de compra, Ele está além. E Ele multiplica de uma maneira que só Ele é capaz de multiplicar. É você olhar e falar assim, se eu parasse para pensar nesse contexto, nesse tempo, com esse rendimento, com isso que tinha, era impossível. É você imaginar assim, 1 quilo de farinha. Eu não sei hipoteticamente quantos quilos de bolo daria para fazer com 1 quilo de farinha, não sei. Vamos lá, eu vou estimar um número, tá? E eu não sei se este é o número. Vamos imaginar lá, 1 quilo de farinha deu para fazer 3 quilos de bolo. Tô ali fazendo, tô elucubrando por completo, porque eu realmente não sei. 1 quilo de farinha dá para fazer 3 quilos de bolo. Mas com Deus, esse 1 quilo de farinha dá para fazer 30 quilos de bolo. Eu faço um bolo, e faço outro bolo, e faço outro bolo, e faço outro bolo, e eu consigo fazendo. Como isso? Essa é a matemática de Deus, é a multiplicação dele para prover sobre a vida daqueles que são dele. E eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, me coloco diante de Ti, Senhor, para interceder, Pai. O Senhor conhece a limitação da provisão que existe. O Senhor conhece o limite da farinha e o Senhor conhece o limite do azeite. Mas nós servimos a um Deus que faz a farinha e o azeite se multiplicarem de uma maneira milagrosa até que chegue o tempo de recebermos a chuva do Senhor. E é nesta oração hoje, é esse o nosso pedido, Pai. Multiplica, Senhor meu Deus, a farinha, multiplica, Senhor meu Deus, o azeite, faz um extraordinário nas botijas de azeite, faz um extraordinário, Senhor, nos potes de farinha, Senhor. Supra, Pai, muito além das nossas necessidades, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, traga paz aos corações, Pai, entendimento sobre todas as situações, Senhor. Que o nome do Senhor seja glorificado, porque Tu és Cristo, Tu és Deus, Tu és soberano, Tu és aquele que tem uma matemática acima da matemática humana. O Senhor multiplica valores, o Senhor multiplica saldo, o Senhor multiplica alimentos, o Senhor multiplica recursos, o Senhor multiplica, porque o Senhor é o Deus da multiplicação. Assim nós oramos e nós Te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que viveremos, enquanto não chover, que viveremos da multiplicação da Tua provisão, porque Tu és Pai e nós somos filhos. Amém.
Compartilha com alguém essa mensagem. Deus te abençoe e até amanhã.